Eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o diácono Lucas Marinho e gostaria de aqui trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Gostaria também de a sua ajuda a evangelizar através desse canal. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações do sininho e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Assim você estará me ajudando a evangelizar e estará evangelizando comigo. Antes de começar, gostaria de enaltecer e engrandecer aquele que tem todo o poder e é digno de toda a honra, glória e todo o louvor. A Ele, a raiz de Davi, Deus de Israel, Santo dos santos, Deus das nações, General dos generais, Rei dos reis, a rosa de Saron, o sol da justiça, o lírio dos vales, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o justo juiz, o ontem, o hoje, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Deus forte e verdadeiro, que foi, que é, que vive, para sempre e sempre será. O onisciente, o onipotente, o onipresente, o infalível, o imutável, o Deus conosco, o Emanuel. Deus seja louvado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Gostaria de trazer um texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37 e o versículo 4, que nos diz: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repito, Ezequiel capítulo 37 e o verso 4, que diz: Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amados e queridos ouvintes da palavra do Deus Altíssimo, eu quero aqui dar um tema a esta mensagem com o nome: um grande avivamento em meio ao vale. Um grande avivamento em meio ao vale. Queridos e amigos irmãos em Cristo Jesus, para podermos entender o que houve em Ezequiel capítulo 37, temos que entender o que houve para que esta visão acontecesse. Se entendermos o contexto, vamos ver que a nação de Judá havia sido invadida pelo Império Babilônico, começando em 606 a.C., com a destruição do templo sagrado e da cidade. O profeta Jeremias, que foi um contemporâneo de Ezequiel, já vinha advertindo com suas mensagens aos judeus para abandonarem seus pecados e se voltarem para Deus. Caso contrário, a destruição pelos babilônios seria certa. Então logo se entende que a invasão dos babilônios não foi por acaso, foi através dos pecados da nação de Judá. Os judeus não quiseram dar ouvidos ao profeta Jeremias, nem aos muitos profetas que Deus enviava para chamá-los ao arrependimento. E como consequência, o próprio Deus o entregou nas mãos dos inimigos. Se irmos ao texto de 2 Crônicas, no capítulo 37 e o versículo 15 ao 17, nos diz: E o Senhor Deus de seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve.
porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu nas suas mãos. Amados e queridos irmãos, se olharmos hoje a esta geração está romantizando muito o Evangelho de Deus, está romantizando muito as atitudes do Senhor. A Bíblia nos fala que Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Se olharmos em Deuteronômio 32, 39, vamos ver ali que Ele diz: vede agora que eu sou, e não há outro Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Porque hoje esta geração vimos que tem muito romantismo com as coisas de Deus. Por isso que hoje a maioria, não generalizando, mas a maioria, a grande maioria, hoje não tem unção devida como deveria ter, não tem a presença de Deus como deveria ter em seus cultos, em seus núcleos, pois estão anêmicas, estão muito dependentes do cristianismo e do evangelho romantizado. Mas saiba de uma coisa, que assim como Deus, Ele é amor, Ele também é justiça. Assim como Ele é cordeiro, Ele também é leão da tribo de Judá. E muitas pessoas estão confundindo isso. Se olharmos a história, vimos que Deus entregava o povo nas mãos do povo de Israel, e vimos também que era ao fio da espada. E se hoje pregarmos isso, muitos não vão querer aceitar esse Deus, porque o Deus hoje que Ele aceita só é o Deus do abraço, só é o Deus do amor. Se pode pecar, se pode fazer tudo o que quiseres, mas Deus é amor. Deus, Ele não só quer o coração, Ele também quer no nosso corpo, as nossas atitudes. Aonde estivermos, temos que ser crente. Porém, há um propósito além disso. O propósito é irmos para o céu. Então temos que ser lavados e remidos, andar com santidade na palavra do Senhor, e temos que ser cheios da graça e do poder de Cristo. Vimos que antes da morte de Salomão, a nação era unificada, era uma só nação. Mas depois o reino de Israel se dividiu em dois: reino do norte e reino do sul, Judá e Benjamim, 10 tribos do reino norte e 2 tribos do reino sul. O reino norte, Israel, pecou tanto contra Deus que no ano 702 a.C., os assírios invadiram o reino do norte e os levaram cativos. Então era para Judá ter aprendido com o exemplo do reino norte, porém cometeram pecados piores, e no ano 586 a.C., os caldeus vêm e também os levam cativos para a Babilônia. Isso significa que depois do ano de 586 houve a inexistência do povo escolhido do Senhor. De povo escolhido passou para povo escravo. Quando falo isso, lembro não só da desobediência do povo, mas a ingratidão do ser humano. O filho pródigo tinha tudo em suas mãos, preferiu desejar lavagem, comida de porcos. O povo no deserto tinha um Deus perfeito que os alimentava com maná, quentinho diretamente do céu, e água fresca que brotava da rocha, onde também tinha uma nuvem que servia de sombra para não queimar suas peles no sol
sol escaldante do deserto, e a noite servia de lareira para os aquecer do frio e espantar as feras do deserto, mas preferiram murmurar e adoraram a estátua de ouro, e tantos outros acontecimentos bíblicos que ficamos surpresos com tanta ingratidão com Deus, inclusive na própria crucificação de Jesus Cristo, onde escolheram soltar um criminoso e crucificar o Cordeiro de Deus, mas independente da natureza humana, a ser ingrato com as coisas santas, o amor de Deus é incondicional a nós. Estou falando do amor sobre todos os amores, o amor ágape, e tudo o que acontece abaixo dos céus tem um propósito. A melhor lição para aprendermos com a ingratidão é aprender com a consequência da vida. Então seja grato a Deus, seja grato com as pequenas coisas. O que um tem, o outro não tem, e vamos nos completando. Todos temos nossas riquezas, então seja grato ao Senhor, seja grato. Olharmos o verso 11, o versículo 11, temos aqui, por causa de seu estado lamentável de escravidão e cativeiro, da destruição da cidade e do templo, e por não existirem mais como nação, a afirmação do povo era: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. A visão que temos aqui é que o povo se considerava mortos, acabados, destruídos, mas Deus vai mostrar na visão de Ezequiel que ainda não acabou, que Deus é o Deus da última palavra. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Eu queria aqui abrir um parênteses a esta mensagem e te falar: se tu estás achando que tudo acabou, Deus está dizendo: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Se tu está dizendo que não tem mais jeito para a tua história, Deus está dizendo: eu sou o Deus da providência e eu sou o Deus do milagre. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Se lermos o versículo 1 e o versículo 2, vamos ter aqui uma visão. Eu disse uma visão, não um sonho, não uma ilusão, mas uma visão. Diz assim o texto: veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. Veja aqui que a palavra espírito está com E minúsculo. Isso significa que não é espírito de Deus. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Aqui eu imagino como Ezequiel estava se sentindo, porque se você estar diante de algo bonito é bom. Ezequiel não estava diante das praias de Maceió. Ezequiel não estava das maravilhas de Maldivas. Ezequiel não estava diante das naturezas do Canadá. Ezequiel não estava das belezas que a natureza propõe. Ezequiel estava diante de um cemitério de ossos sequíssimos. Vou abrir aqui um parênteses. Profeta que é profeta profetiza na bênção, mas também profetiza na prova. Profeta que é profeta profetiza na igrejinha pequenininha e também profetiza na igreja grande. Profeta profetiza na igreja, mas também dentro do ônibus. Profeta profetiza na escola e também no trabalho. Não seja um crente de disfarce. Profetize aqui, mas também profetize lá. Seja crente na igreja, mas também na sua casa. Seja crente na sua casa, mas também no seu trabalho. Seja profeta, seja crente de verdade. E o que significa tudo isso? O que significa este vale? A resposta está no versículo 11. Então me disse:
filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então no versículo 13, Deus pergunta a Ezequiel e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes, aqui está o quebrantamento de Ezequiel. Ele está dizendo: Senhor, pelo que vejo não tem mais condições, acabou, é o fim, não tem mais jeito, só o Senhor sabes. Aqui Ezequiel entrega tudo na responsabilidade de Deus, porque para Deus levantar alguém, ele primeiro precisa quebrá-lo, ele precisa passar pelo vale. Para receber vitória, tem que passar pelo deserto. Para ser aprovado, tem que passar pela prova. Então, no verso 4 que lemos no começo desta mensagem, nos diz: então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, porque quando Deus ordena, até o mar tem que obedecer, e quando Deus ordena, ainda Ele nos diz o que falar. E observando aqui, algo me deixou extremamente curioso a respeito deste verso. Fiquei me perguntando se osso escutava. É certo que estavam mortos e ossos sequíssimos, e fui pesquisar um pouco sobre os ossos do corpo humano, e logo vi que um recém-nascido possui mais ossos que um homem já adulto, cerca de 300 ossos. Com o passar dos anos se unem, formando 206 ossos, divididos por todo o corpo. Porém, o ser humano também existe em seus ouvidos 3 ossos que têm por nome bigorna, martelo e estribo, que são ossículos, pequenos ossos que transmitem a energia mecânica do som para a orelha interna, que tem por nome cóclea. Mas o que me chamou a atenção é que o menor osso do corpo humano é o estribo, osso localizado no ouvido. Eu quero aqui abrir outro parênteses e dizer que Deus vai começar a levantar profetas, e Ele vai começar pelo pequeno. Deus vai levantar o pequeno para confundir o grande. Deus vai levantar o pequeno, e é você mesmo. Não se ache pequeno, é você que Deus vai levantar. Aleluia. Eu não sei onde você está agora escutando este áudio, mas comece a profetizar agora: Deus vai me levantar. Eu quero que você diga isso agora: Deus vai me levantar. É você mesmo pequeno, é você que está se achando pequeno, que Deus vai levantar para confundir os grandes. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Aleluia. Então, no verso 7 e no verso 8 nos diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Observe que a palavra espírito, ainda com E minúsculo. Então aqui está se cumprindo a palavra que Deus o prometeu, pois a palavra de Deus tem uma direção certa, onde em Isaías 55 verso 11 nos diz: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo, e atingirá o propósito para o qual
qual eu enviei. Também vejamos em Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 12, que nos diz: pois a palavra que Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada afiada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra está no osso, a palavra se localiza na estrutura. Quando lembro de Jeremias, eu lembro que ele, já cansado, sem forças, pensando em desistir, ele nos diz no capítulo 20 e o versículo 9: é como um fogo que ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. O que Jeremias estava querendo dizer aqui é que dizia: Senhor meu Deus, eu estou pensando em desistir, eu estou fraco, não aguento mais, mas quando eu falo da tua palavra, os meus ossos doem. Aleluia. Quando lembro de José, eu lembro de Êxodo, capítulo 13 e o verso 19, onde José diz: certamente Deus vos visitará e vos havereis de levar daqui convosco os meus ossos. José estava dizendo: não deixa aqui tudo que aprendi, não deixa aqui tudo que adquiri e absorvi da palavra do Senhor. Aonde vocês forem, leve comigo, leve convosco os meus ossos. Quando vemos um judeu orando, ficamos nos perguntando o porquê eles balançam seus corpos enquanto oram, e a resposta de um judeu foi: quando louvamos a Deus em oração, fazemos isso com todo o nosso ser. A mente, o coração expressam a oração através da fala, e o restante do corpo está envolvida em conectar-se com o nosso Criador. A palavra de Deus mexe com a nossa estrutura, a palavra de Deus mexe com os ossos, a palavra de Deus está nos ossos, a palavra fortalece o cansado, a palavra levanta o caído, a palavra restaura o destruído, a palavra ressuscita os mortos, a palavra cura os doentes, a palavra edifica os homens. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Deus trará um avivamento para o mundo, Deus restaurará a fé de muitos, Deus levantará profetas para esta geração, Deus trará uma nova esperança à nossa nação, Deus acenderá em teu coração a chama que se apagou, Deus ressuscitará os teus sonhos e a tua visão. Aleluia. O que estamos vivendo nos últimos dias, principalmente aqui no Brasil, não é só uma guerra política, mas se fecharmos os olhos carnais, vamos ver uma grande guerra espiritual. Estamos em guerra travada. A nossa nação tem promessa de Deus: bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Segundo as crônicas nos fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei os do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amados e queridos irmãos, nossa nação não é qualquer uma, sem desmerecer as outras, mas a Ásia não tem mais a liberdade para falar de Jesus. A África não tem mais liberdade para falar de Jesus. O Oriente Médio não tem mais liberdade para falar de Jesus. Na Europa está difícil falar de Jesus. Na América do Norte, se falar de Jesus é discurso de ódio. Na América Latina, se falar de Jesus é preso político. O Brasil ainda é um dos últimos lugares onde pode falar de Jesus, e em nome de Jesus Cristo não vão tirar isso de nós até que se cumpra o grande avivamento. Estou pregando para um povo que foi chamado para um grande avivamento.
Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Pastor Luiz Hermínio, uma certa vez, trouxe um estudo sobre as palavras proféticas sobre o avivamento através dos últimos 300 anos. Olha o que tem preparado para a nossa geração. Em 1912, Gunnar Vini, em Chicago, foi usado por Deus para profetizar em uma cidade chamada Belém do Pará. Haveria um grande mover do poder de Deus e que se faria nela até os últimos dias o mais poderoso despertar na terra que já houve. Em 1935, um homem chamado William Barber, no Texas, profetizou que nas margens mais pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade e que o Brasil se levantaria com uma bandeira na mão em nome do Senhor Jesus por toda a terra. Em 1936, um homem chamado Smith Sidney, na Austrália, profetizou que possuía as gotas do milagre do poder de Deus, mas dele era e não, porque no Brasil seria derramado um tão grande mover de milagres durante as últimas décadas antes da vinda de Jesus. Em 1970, um homem chamado Kennedy Reagan profetizou que assim como o Brasil fez bonito e encantou o mundo no futebol, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que Deus levantaria na terra através dos brasileiros. Em 1979, pastor Billy Graham profetizou que do Brasil sairia um grande celeiro espiritual para o mundo e muitos profetas viriam através dos ventres das mulheres brasileiras. Em 1989, um homem chamado John Walker, em Montemor, São Paulo, profetizou que o Brasil lançaria jovens a um grande avivamento e a igreja brasileira traria vida àqueles que estão espiritualmente mortos na face da terra. Em 1997, uma mulher chamada Brenna Clippart disse que viu um grande anjo sobre o Brasil, abanando a bandeira brasileira e trazendo esperança aos países que estavam em volta do Brasil na América do Sul. Em 1997, um homem chamado John disse que o espírito da profecia seria abundante no Brasil e que do Brasil seria levantados jovens que falariam em nome do Senhor e que fariam milagres poderosos em nome de Jesus na face da terra. Em 1999, um homem chamado Bob Jones, na cidade de Kansas City, viu um movimento de jovens que se levantavam do Brasil como se saindo de um vale de ossos secos e saíam do Brasil e corriam por todas as partes e nação da terra, levando um fogo aceso no coração a outros corações. Em 2005, o pastor Benny Hinn, em Manaus, disse que o poder de Deus arrastou ele para o Brasil, para ele compartilhar com a geração brasileira o poder que estava em sua vida, porque do Brasil Deus levantaria líderes para a face da terra. A minha conclusão nesta mensagem é que somos uma nação escolhida para o avivamento. O que Moisés não viu, o Brasil vai ver. O que Isaac não viu, o Brasil vai ver. O que o Brasil vai ver. Somos a geração do grande avivamento em meio a esse vale de ossos secos. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Neste momento, eu gostaria
gostaria de aqui fazer uma oração a todos os ouvintes que ficaram do começo ao final desta mensagem. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu te apresento, Senhor, meu Deus, as pessoas que ficaram até o final desta mensagem, Senhor, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, cumpre, Senhor, a tua palavra em meio de nós. Senhor, meu Pai, abençoa, Senhor, e supre todas as necessidades de cada um dos teus filhos que aqui me ouve. Ó Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço também pela nossa nação, Senhor, pela nossa nação brasileira, e o Senhor esteja, Senhor, com os teus anjos acampados sobre o nosso redor, que o Senhor esteja, Senhor, nos guardando debaixo das tuas asas, Senhor, porque debaixo delas estaremos seguros. Ó Pai querido, eu agora te apresento, Senhor, os jovens desta nação, aqueles que por um momento, Senhor, se afastaram do teu caminho, se afastaram do teu evangelho. Meu Deus, entra, Senhor, com a libertação sobre a vida deles. Ó meu Deus, traz de volta, Senhor, profetas, traz de volta os levitas, Senhor, que se cansaram por um momento e se afastaram de teus caminhos. Ó meu Deus, eu te apresento os desanimados, Senhor, que o Senhor dê ânimos. Eu te apresento, Senhor, pelos afastados, que o Senhor traga de volta. Eu te apresento, Senhor, os cativos, Pai, que o Senhor liberte, Senhor, e traga para teu reino, para a tua casa, para desde já, Pai, pregar a tua palavra, louvar e bendizer o teu santo nome. E através dessas pessoas, Senhor, que serão instrumentos, Pai, na tua casa, nas tuas mãos, outras pessoas se converterão ao teu nome, Senhor, e saberão que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, Jesus. Amém.